O prazo atual de concessão da Rede Globo está prestes a expirar. E o presidente Jair Bolsonaro foi muito claro. Se a empresa cumprir com todos os requisitos, a concessão será estendida automaticamente, sem perseguições. Agora, se faltar um detalhezinho que seja, já era, perdeu o Playboy. E pelo jeito é justamente isso que vai acontecer. Luciano Huck é apenas o mais recente sintoma desta doença terminal. E falando nele, vou apresentar aqui para vocês a maior contradição e hipocrisia da vida deste canalha. Esse é nosso tema principal de hoje. Vamos falar também a respeito do Deltan Dallagnol declarando voto no Jair Bolsonaro. Quem diria, haja arrependimento, né? E começamos tratando de um tema que virou corriqueiro, né? Mentira do Luiz Roberto Barroso. O Silas Malafaia veio a público e expôs, né, que realmente é verdade aquilo que todos nós suspeitávamos, né? Que o Barroso foi para dentro do Congresso Nacional fazer lobby contra o voto impresso. Essa semana ele foi personagem central de uma série de mentiras. Primeiro, em uma palestra em Oxford, na Inglaterra, ele disse que o projeto de emenda constitucional, né, do voto impresso previa a contagem manual pública dos votos. E depois ele foi além, dobrou a aposta. Mostrou um trecho do texto inicial do projeto que falava justamente isso. Só que o projeto final, o texto final, previa a contagem manual apenas para fins de auditoria, né, ou então de suspeita de fraude generalizada. Seria uma amostragem. E ele também não deixou claro para as pessoas que o voto impresso seria, na verdade, a impressão do voto eletrônico, e a pessoa não teria contato físico com isso, né? Mas ele faz de tudo para desinformar, para confundir a cabeça das pessoas. E a nova mentira foi falando justamente a respeito das pessoas que o interpelaram durante essa palestra. Vejam aí o vídeo com a declaração do Barroso a respeito do acontecido e depois a prova da mentira. O grande fórum brasileiro que tem em Oxford todos os anos que eu presido, apareceu um sujeito, um fórum maravilhoso, 200 pessoas, um ambiente patriótico, fraterno, apareceu um sujeito e disse: eu viajei 10 horas só para dizer que te odeio. Senhor Barroso, eu queria dizer para você que eu viajei 10 horas para falar. Tem um Não, eu vou me retirar, Que eu e mais uma certa parcela da população está indignada com você. Com você e com aqueles ministros que soltam bandido. E depois quer eleger ele no fraude. Não me empurra, amigo. Não me empurra. Já foi avisado. Você está avisado. Não me empurra. Não me empurra. Saia. Não me empurra. Não volte. Não vou voltar mesmo. Pois é, estão vendo aí, né? O Barroso já chegou a um nível de egocentrismo e prepotência, pessoal, que ele está descolado da realidade, né? Inclusive, ele já deixou para trás aquela fase faixa branca, né, de nos chamar de propagadores de fake news, de desinformação, de mentiras. Ele já está uma prateleira acima. E é a seguinte, ele mente e você é obrigado a aceitar a mentira dele como verdade absoluta. Se você não fizer, é falta de civilidade. E ele insiste. Ele mente, ciente de que está mentindo, dobra a aposta e depois ela vai crescendo meio que exponencialmente, né? Porque ele vai criando outras mentiras em cima da mentira original. É uma pessoa que não reúne condições morais, éticas e emocionais de ocupar o cargo que ocupa. Isso é um comportamento de uma pessoa com problemas sérios, né? Isso é uma questão patológica, doentia, né? Um mentiroso compulsivo. E não adianta tentar me refutar, porque eu acabei de apresentar para vocês aí a prova em vídeo. Já tinha apresentado a prova documental, né, sobre o projeto de emenda constitucional da Bia Kicis. Então, gente, sinceramente, é duro você olhar para a cara do Pacheco e dizer que não existe materialidade, né, concretude para pedir de impeachment de um cidadão como esse. Fazer o quê, né? De repente, ano que vem, com o novo presidente do Senado, a gente consegue, né, fazer com que o Brasil volte à normalidade, se livrando de pessoas como o Barroso, que realmente não reúne condições de estar onde está. E o Deltan Dallagnol, quem diria, declarou voto no Jair Bolsonaro em um eventual segundo turno com o Lula. De acordo com ele, ele não concorda com alguns posicionamentos do governo atual, mas pior do que o Lula não existe seria como o criminoso voltar à cena do crime. Isso aí denota o quê, galera? Arrependimento, né? Porque quando aquelas conversas do Telegram foram vazadas pelo Intercept, ficou muito claro que o Dallagnol nunca foi de direita. Ele tem uma postura claramente, objetivamente progressista. Então ele ficou sem base. Ele não tem apoio na esquerda, porque combateu a corrupção,
da esquerda e ele não tem apoio da direita porque ele não defende os preceitos conservadores, inclusive chamava o Bolsonaro de bozo naqueles diálogos lá que foram vazados, né? Ele é candidato a deputado federal pelo Paraná e eu não sei em quem ele vai votar no primeiro turno, né? Quem é o candidato da terceira via? A Simone Tebet? Será que vem candidato do Partido Novo, aí de repente um Amoedo de novo? Não sei. A minha opinião é a seguinte, eu acho que o Dallagnol não vai votar no Bolsonaro. Não que ele esteja mentindo, mas é porque não vai ter segundo turno e o Bolsonaro vai ganhar no primeiro. A não ser que ele vote no Bolsonaro e não assuma isso publicamente. O que eu acho bastante provável, tá? Ed, você torce para que o Dallagnol se eleja pelo Paraná? É o seguinte, pessoal, se existir uma fila, né, com candidatos verdadeiramente de direita, né, e essa fila ocupe todas as vagas a deputado federal do estado do Paraná, eu prefiro que o Dallagnol não entre. Agora, entre ele e um petista, um pissolista, um pedetista, né, alguém do PCdoB, eu prefiro o Dallagnol, né, porque pelo menos ele combate a corrupção. Agora, que fique atrás de todos os candidatos verdadeiramente conservadores. Eu sou pré-candidato aqui pelo Rio de Janeiro e eu, sinceramente, se minha candidatura se confirmar e eu for eleito, né, for premiado pela população aqui do Rio de Janeiro, eu, sinceramente, não gostaria muito de ficar cruzando com o Dallagnol lá nos corredores, não, pessoal. Chegamos, então, ao nosso tema principal de hoje. Como a gente já vem alertando aqui há anos, pessoal, é muito provável que a Globo perca realmente a sua concessão. Como eu disse no início do vídeo, o presidente não vai perseguir a Rede Globo. Se a empresa chega lá com toda a documentação, né, tiver pagado tudo que deve, a concessão será renovada automaticamente. Agora, é muito improvável que eles consigam alcançar esse objetivo. Eles vêm tentando se adaptar, uma série quase que infinita de demissões, né, mas é meio difícil, pessoal, porque eles viviam em uma realidade paralela, né? A Globo era praticamente uma Hollywood em Jacarepaguá. Pra vocês terem uma ideia, as câmeras usadas pela Rede Globo para as novelas, hoje em dia eles compraram essas câmeras, acho que tem uns 10 anos mais ou menos, são as mesmas usadas em Hollywood. Não existe canal de televisão com núcleo de dramaturgia que tenha esse nível de tecnologia que a Globo tem. E é muito difícil de você manter em pé uma estrutura caríssima como essa, né? Por isso que estão demitindo esse tanto de gente aí. A parte técnica eles estão mantendo. E na verdade, vamos combinar, é a parte que interessa, né? Porque não adianta nada você ter uma Ferrari, nesse caso, uma câmera dessa, se você não tiver uma pessoa especializada para operá-la, né? À toa você faz um contrato por uma novela, faz um contrato por uma série, né? Mas então eles estão preferindo romper os contratos de longa duração, né, para aderir a esses contratos mais curtos. E o Luciano Huck, né, é a nova vítima dessa nova política, salário dele 3,5 milhões de reais, em uma reunião de executivos, eles não estão dispostos a renovar este contrato. E aí, pessoal, eu queria apresentar aqui para vocês uma das maiores contradições que eu já vi na minha vida. Outro dia, este senhor, Luciano Huck, esse canalha, estava nas redes sociais cagando regra a respeito daquele caso da garotinha, né, que engravidou e tal, teve sua gravidez interrompida, graças à negligência informativa do Intercept, que deixou de passar várias informações para o público e o entendimento do caso foi muito confuso, né? Só depois que veio a público fatos como, por exemplo, o pai da criança ter 13 anos de idade, a relação entre os dois ser consensual, né? Os pais da menina, inclusive, sabiam de tudo, e que ela já estava com 7 meses de gravidez, né? Realmente assim, pessoal, por mais que a pessoa defenda, né, essa possibilidade de interrupção de gravidez, quando você apresenta esses fatos assim, você insistir, né, nessa opinião de que realmente a gravidez deveria ter sido interrompida, isso é coisa, sabe, do demônio, do capiroto, sabe? Assim, você tem que ser muito podre por dentro para você defender ainda uma ideia desse tipo. E isso é consequência direta da sexualização da criança brasileira, que vem acontecendo já há um bom tempo, patrocinada pela esquerda, da qual o Luciano Huck faz parte, por mais que ele não admita isso, né? E aí está um exemplo desta sexualização. Em 2015, a empresa do Luciano Huck vendia esta camiseta em seu site oficial. Vem em mim que eu tô facinho. Eu borrei o rosto da criancinha, tá, pessoal? Mas isso é uma criança. A menina deve ter 8, 9, 10 anos de idade no máximo. E era essa camisa que o Luciano Huck vendia no site oficial dele. Isso lá em 2015. Gerou uma polêmica, aí depois ele veio, pediu desculpas, disse que não ia permitir que isso acontecesse novamente, que tinha sido um erro técnico.
Erro técnico, Luciano Huck. Tiraram a foto da camisa com a menininha. Se simplesmente tivessem pegado a camiseta, né, a foto da camiseta, e colocado para vender em tamanhos menores infantis, você poderia até alegar que foi um erro técnico. Agora, tiraram foto de uma criança com a camiseta, então não me venha com esse papo, né? E ele se desculpou publicamente, e o resultado dessa sexualização que ele, como esquerdista que patrocinava, é isso aí, gravidez de criança de 11 anos de idade. Então não me venha dar lição de moral, senhor Luciano Huck, para falar a respeito de um tema que você é um dos culpados. Né? A sexualização das crianças é a grande culpada por isso que a gente vê. Esse altíssimo índice de gravidez na adolescência que a gente tem aqui no Brasil. Criança é criança, tem que brincar. Eu, quando tinha 11 anos de idade, eu brincava. Brincava de jogar bola, de jogar videogame, de jogar meu tênis. Eu era piloto de kart, andava de kart. Brincava, jogava banco imobiliário. Era isso que eu fazia. Depois comecei a tocar guitarra. A sexualização só vem muito depois. Claro que o hormônio vai despertando pouco a pouco, mas ele não deve ser estimulado artificialmente, através, por exemplo, de camisetas como essa. Vem em mim que eu sou facinho para uma criança, Luciano Huck. Não existe arrependimento que justifique esse tipo de coisa. Se você não ficou sabendo que isso seria comercializado, você foi negligente e ignorante. A sua obrigação como dono da marca era ter impedido que essa camiseta tivesse sido vendida para crianças. Pior ainda são os pais que compraram esse tipo de produto. Depois, não adianta reclamar. Pelo fim da Globo, se Deus quiser, a concessão não será renovada e pessoas podres por dentro, como Luciano Huck, não terão mais espaço na mídia. Compartilhem esse vídeo, deixem seus likes, deixem seus comentários, um forte abraço, a gente se vê por aí.